Sornosa no timão. Eu concordo com o Rodrigo Bueno. Tem muito no futebol do Jadson, no Sornosa e vice-versa. E aí me estranha também o interesse do Corinthians pelo Ramiro. Vai jogar onde? Como é que vai montar esse time? Na ponta direita. O Sornosa vai jogar onde? Então, conclua... Não, eu tô perguntando. Eu acho que a conversa é boa. O Sornosa, eu imagino, eu tô concordando com você, que o Sornosa seja o cara que vai brigar pela posição com o Jadson. Brigar no melhor sentido. Mas não dá pra jogar os dois juntos, não dá pra jogar. Alguém tem que jogar na ponta. O Jadson não joga na ponta. O Sornosa também não é. O Ramiro joga numa das pontas. Então, isso que eu tô falando. O Corinthians é um time que tem deficiências. Todos nós concordamos. Terminou mal o ano 2018. Certo? Aí quando você fala assim, o que salva no Corinthians? Cássio, Fagner, Jadson e Ralf. Aí o Corinthians está contratando um jogador pro lugar do Jadson. Então, é isso que eu não estou entendendo. Ele tem que contratar um jogador para jogar com o Jadson. Precisa de elenco, né? Eu sei, mas e quando todo mundo estiver pronto? Quem é que vai pro banco? O Ralf eu acho que não tá bom. Tanto que eu acho que o Richard tá chegando do Fluminense, pode botar o Ralf no banco. Tudo bem, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu acho que o Jadson, Ramiro e Sornosa não jogam juntos. Para um clube que tem deficiência de caixa e tem carência no seu elenco, contratar esses dois jogadores, eu não consigo entender. O Ramiro... A ideia de contratar mais um meio-campista de armação é justamente por entender que o Jadson, que já passou um tempo dos 30, não suporta a temporada. A gente viu, o Jadson, nesse ano, falei ano passado, eu tô com a cabeça já em 19. Nesse ano, ele foi o cara que mais gols fez pelo Corinthians e foi o cara que mais deu assistências. Só que muitos jogos que a gente acompanhou, a gente vê toda hora os jogos do Corinthians. Cansado, a língua de fora. Não tem jeito. Então você tem que trazer um outro cara para dividir essas atenções. O Ramiro, na realidade, faz muito, sem comparação, faz muito papel que o Romero faz na outra banda. Exatamente. Né? Então dá pra ele jogar. Agora. De jeito. Ué, se o Ramiro joga na ponta e o Jadson joga no meio, não dá pra jogarem juntos? E o Sornosa joga onde? Não, mas o Sornosa disputando posição com o Jadson. Então, mas é isso que eu tô querendo dizer. Não, se você faz o cara, ele já jogou um 4-1-4-1. Se você pega um time como o Palmeiras, o Flamengo, que são equipes que têm vários jogadores, você traz mais um, ok. Mas você pega um time que tem deficiência de jogadores e vai contratar um jogador para uma posição que você não precisa. Eu entendo o que o senhor Armando está dizendo. O Corinthians hoje precisa de peças precisa em posições chaves. Não, você vê, por exemplo... substituto. Mas Jadson não jogar, como não precisa de substituto? Se o Corinthians tivesse anunciado um centroavante, beleza. Corinthians precisa de Mas isso não está fora. Você tem razão, senhor. Uma coisa não exclui a outra. Se fizer tudo isso e não trouxer o camisa 9, que você sabe que o camisa 9 é prioridade. Estamos falando no Max Lopes, o Vasco dizendo que não libera de jeito nenhum. Virar um 9... Eu já falei que pode ser o cara lá da Europa. Talvez ele não venha. Na hora que vier, se a gente tiver informação, a gente passa aqui. Mas assim, a prioridade do Corinthians... Você sabe quem é o cara da Europa, não? Já me falaram quem é. E você pode falar? Se esse cara vier, ele vai para a seleção brasileira. Bom, mas enfim. Quem é o cara? A prioridade... Não, eu só vou falar na hora que tiver oficializado. Ué. Todo mundo está sabendo. Ele não foi contratado. Norte-americana agora? Não, mas olha aqui, deixa eu falar. A forma de eu trabalhar é a forma minha de trabalhar. Não, eu dou informação quando eu tenho certeza. Qual é a negociação? O Corinthians está negociando... Não, mas isso a gente já está falando há 2 meses. Mas quem é o cara? Está tentando um cara que joga na Europa, brasileiro que joga na Europa. Firmino. E Michelete, não força a barra. Pode deixar que eu sei a hora certa de dar informação. Deu uma dúvida. Bom, agora vamos lá. Luan. Porque o Michelete é o seguinte, é um corintiano, dos maiores jornalistas do Brasil, ele nem fala bom dia mais pra mim. Ah, é? Vocês estão brigados? Wagner Love, aí no outro dia, Jô, Luiz Adriano. Não sei, o cara não sabe mais o que é bom dia e o que é boa tarde. Luiz Adriano tá acertado com É incrível, cara. O Luiz Adriano tá indo O cara respira esse negócio do camisa número 9. Desculpa a indelicadeza, tá, senhor mãe? Do camisa número 9, o cara não fala nem oi, como vai, você tá bem, tá cuidando dos cachorros. Não, é só isso que ele fala. Não, ele mandou pra mim hoje, 4h15 da manhã, essa madrugada. 4h15 da manhã. Plim! Eu falei, cara, e aí? Vou ver o que é. Quem morreu? Era né? ele. Você não descobriu ainda quem é o 9 do Corinthians? Você fala, Michelete tem essa da Só pra concluir, Sim. o Carille, se tiver só uma bala na agulha, é pro camisa número 9. Essa história que o Carille... Porque muita gente tá falando, o Carille já jogou esse ano sem o centroavante. Esse ano, porque não tinha. Porque ano passado ele se consagrou com o Jô. Com o Jô. E não dá pra trazer o Jô, porque o Jô ganha
Bom, então já não é o Jô, tá vendo, gente? Quando o Jô estava no Corinthians, ele já falava de 2 centrais, já queria 2 centroavantes. Só tinha o Jô. Ele queria um Quando o Jô saiu, perdeu, não tinha ninguém. Agora, e o Luan? O Luan, pra mim, é a cara do Corinthians. Então, é isso que eu tô falando. Luan, Ramiro, jogam na mesma posição. Jadson e Sornosa, jogam na mesma posição. O Luan pode jogar na direita, pode cair pela tudo esquerda, bem, ele pode fazer o esquerdo. Mas aí o Romero vai pro banco. Não, o grande problema do Romero é que o Romero pode não renovar o contrato com o Corinthians. Mas o contrato dele é até o meio do ano que vem, não é isso? Até metade do ano que pode vem, ser vendido, exatamente. né? Entendeu? O Corinthians está tentando ou renovar o contrato dele já, ou vendê-lo. Então, de repente, a gente pode achar que o Romero... Pode achar, não. O Romero pode não jogar no Corinthians na próxima temporada. Como o Pedrinho também pode ir embora. Como o Pedrinho pode, de repente, ser negociado. Eu não faria isso aqui agora. Também, às vezes, depende, né? Se aparecer uma proposta boa... E não acho também que algum time europeu vai deixar de contratar o Pedrinho porque ele fez um segundo semestre ruim. Aquilo que eu sempre digo, os europeus estão monitorando os nossos jogadores desde a base, desde que eles têm 14 anos de idade, entendeu? Então se alguém resolver contratar o Pedrinho, não é pelo que ele fez na temporada de 2018, do ano da graça. Não, vai contratar o Pedrinho pelo que ele vem fazendo desde que ele começou a jogar no Corinthians. Porque eles olham tudo. Agora, esse pacote do Corinthians, Sornosa, Luan, Ramiro... o Richard, eu vejo que o time está encorpando. Hein? Leandro Castan, que está atrás do Leandro Castan para a zaga. Eu vejo que está encorpando. Lopes. O Damião, o Corinthians procurou o Damião já foi embora, vai para o Japão. Pela 28ª vez na história desse país, o Corinthians procurou o Leandro Damião. O Damião poderia ser, mas não vai ser de novo. Nessa vida, nesse plano, Corinthians e Leandro Damião não vai Agora rolar. você acabou de falar. Nem Santos e Abel. O Luiz Adriano está acertado com o Internacional. Isso. Bom, essa semana passada eu trabalhei no jogo do Lokomotiv Moscou. Ele jogou. E ao lado dele joga um jogador de Cabo Verde chamado Zé Luiz, fortão também. Os dois se entrosam muito bem. O Luiz Adriano não foi bem. Foi um jogo que eu fiz, ele não foi bem. Sem ritmo, Spartak, melhor dizendo. Né? Não foi bem e esse Zé Luiz jogou muita bola. Agora, é um jogador identificado com o time e é outra história, né? O Luiz Adriano não vem pro Corinthians. Tá? Não, do Internacional. Porque falou-se no Corinthians, não é ele pro Corinthians, tá? Eu tô excluindo os caras que não bate com o nome que eu tenho. O Luan pode jogar na extrema, o Chomani falou. Tem razão. Sim. No auge do Atlético, ele jogava pela extrema. Pela esquerda ou pela direita? Jogava pela direita, mas às vezes invertia. Só que aí é que tá. Aí tem que inverter ou o Ramiro ou ele, não dá para jogar os dois. Ok. Só que nesse ano no Atlético, eu fiz alguns jogos do Atlético aí, nessas competições nacionais. Ele jogava como uma espécie de segundo volante. Foi o melhor momento do Galo, talvez. Ele saía do meio, estava jogando Gustavo Blanco. Gustavo Blanco era o primeiro volante, roubava a bola, Luan, o box-to-box que você gosta tanto, né? Fazendo essa coisa, menos pela extrema e mais pelo meio-campo. Aí entra naquilo que o Chomani falou. É mais um para agregar ao meio-campo. Tá faltando gente na extrema e o centroavante. Então, agora, precisa perguntar pro Luan, onde você vai querer jogar? Porque já tem tanta gente no meio-campo, né? Olha quanta gente tem. Tem Richa, tem Ralf, tem Gabriel, tem Tiaguinho. Douglas. Tem o René Júnior, que estava machucado, tá voltando. Douglas. Sei lá, é muito agora, o Luan é excelente. Quem sugeriu aí o 4-1-4-1? Pode ser uma saída. Não, o 4-1 não vai falar a parte tática, porque o Carille, todo mundo sabe, ele é um especialista em defesa, sistema defensivo. Ele começou a ter sucesso no Corinthians com um esquema um pouco mais cauteloso. Aí ele fez uma experiência para jogar no 4-1-4-1, um volante só de contenção. Vê se você concorda com esse campinho que a produção montou, e aí no começo do ano... Pode pôr, o Rodrigo vai dar uma olhada, ó. Então, aí você tá vendo o 4-2-3-1, que acabou sendo o esquema que deu mais certo com o Carille. Porque o Carille tentou no Corinthians, esse Corinthians com limitações, fazer um 4-1-4-1, e o Corinthians ficou mais vulnerável, começou a tomar mais gols e a perder jogos. Aí, o que ele fez? Ele abriu mão de um jogador de meia para fazer dois volantes. Ele viu que não dava. Eu não sei se nessa volta agora o Corinthians, que ainda não tem um esquadrão, uma seleção, se ele vai abrir mão de dois volantes. Acho que é o que ele deve fazer. Eu não sei se... Eu tenho algumas dúvidas em relação ao Ralf. O Ralf tem muita história no Corinthians, mas ele já voltou e não voltou mesmo o Ralf de antes. Problemas, inclusive, ali, acho que para manter a forma, o peso também. O Carille tinha restrições ao Ralf, o Gabriel era titular. Ele botava o Ralf quando precisava de jogo aéreo. Lembra o confronto do Corinthians contra o Bragantino, que tem boa bola parada e jogo aéreo. Ele, Ralf, você joga, o Gabriel fica no banco. Então agora o Carille, com o Ralf ainda mais velho, mais 2 anos, vai contando da chegada pra cá,
vai usar o Ralf como titular? Não, eu acho que o Richard pode tomar a posição do Ralf ali. E aí pintar um outro volante. O Douglas, que tem muito corintiano que não gosta, muito torcedor do corintiano que queria ver o Douglas Precisa melhorar fora. o passe, o Douglas, né? É. Tem que entender que tem uma bola e o passe de 5 metros ele tem que acertar, que é uma coisa... Não, é verdade, que é uma coisa básica. então. Né? É, porque o volante que rouba a bola. Porque tem volante que é assim, ele consegue manter o equilíbrio do jogo. Ele rouba a bola E devolve a e devolve. Então aí você vai ver desarmes. 80 desarmes. Aí você vê passe, 80 passes errados. Isso é o equilíbrio do Aí jogo. não adianta nada, né? Não é cornetagem, é observação. Ó, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tava vendo o campinho ali. Não me anima, sinceramente. A única coisa que o corintiano pode ficar animado vendo esse campinho aí, vamos colocar o pessoal que tá entre parênteses como titular, vai? Aí vamos colocar Luan e vamos colocar o Ramiro aí. Isso, vamos colocar como titular. Que vamos tirar. desânimo, hein, senhor? Né? O que anima é o técnico, porque o técnico é bom. Agora, o que eu acho um absurdo nesse O campinho técnico aí é é bom. você colocar Pedrinho, entre parênteses, Luan. Cara, se o Pedrinho vai ficar, tem que jogar titular, gente. Então, Se o Pedrinho ficar, tem que jogar titular. Então, mas se, não tem mas, que discutir. mas se o Pedrinho Sabe? vai ser titular, quem que vai pro banco? O Ramiro ou o Luan? Então não precisa de Ramiro. Se contratar o centroavante que vai ser contratado, o Romero vai lá pra ponta. Vai lá pra ponta Posso dar um esquerda. palpite em cima disso que tá aí? Que a gente vai... Nós enxergamos da mesma maneira. Eu tô com vocês dois, na realidade. O Pedrinho pode muito bem jogar lá na esquerda e o Luan jogar aqui na direita, perfeito? Você pode sacar o Vital e o Romero, e nesse esquema que é o 4-2-4, sem o tal do centroavante que deu certo no Campeonato Paulista, você pode jogar com Jadson e Sornossa. Jogou com Jadson e Rodriguinho, só que aí a pergunta Mas não acredito. será não acredito. que... Jadson e Sornossa? Ele fez isso na Copa do Brasil. Ele fez sucesso com o Jadson e Jadson Rodriguinho. centroavante. Só que um detalhe. Porque não tinha, Não. tinha outro. É O que Roger tava. O Roger não podia jogar. É que o Rodriguinho. Não, o Campeonato Paulista, eu tô dizendo, Abel. Não, ele falou Copa do Brasil, o Rodrigo. Quando o Juventude, ele usou o Jadson como um falso 9. Não, sim, mas aí o porque Rodriguinho ele não podia mas usar o o Rodriguinho Roger. já tinha saído. O Rodriguinho já tinha saído. Eu tô falando o seguinte: no Campeonato Paulista eram 2 volantes, me ajudem, 2 volantes, 2 caras pela extrema e Jadson e Rodriguinho no meio. E aí eles alternavam. Rodriguinho, falso 9. Será que o Sornossa faz esse papel? Para mim não faz. Então você aí já não dá para os dois É o que eu falei serem aqui, escalados. gente. Se você está pensando em adaptar alguém ou fazer um esquema sem centroavante, então não contrata o Sornossa. Você já tem o Jadson. Mas e se machucar o Jadson? Peraí. Mas se Eu não tô machucar o entendendo. Jadson? Uma coisa Mas não uma quer coisa dizer não exclui a outra. Não, mas com aquele... Peraí. O Corinthians vai conversa de louco. Peraí, não é conversa de louco, não. Não. Não é conversa de louco, Eu só tenho cara de louco. Não. O Corinthians, peraí. O Corinthians, peraí. O Corinthians vai disputar o Campeonato Paulista, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Não, mas você tem que montar um time primeiro. Ué, mas não pode ter opção. Primeiro um time. Não tem que ter opção. O Jadson vai jogar os 60, mas 70 veja o que jogos eu do falei. ano, é isso? Não, mas veja o que eu falei. Contratar o Sornossa Se não pode? você Eu não tô vai- entendendo vocês. O Palmeiras tem 2 times. Então deixa eu explicar. Corinthians O que eu só tem falei, um. Se o Corinthians não Então, tem contratar que um montar primeiro centroavante, time. o que eu falei foi isso. Se o Corinthians não contratar um centroavante, eu não entendo Não, mas ninguém tá dizendo contratação isso. do Eu falei. Ah, tá. Eu falei. Não, eu tô Mas o com próprio Theo. Quesada Não dá falou, pra entender é a isso. prioridade do Corinthians no centroavante. Não tem nada a ver com a contratação do Sornossa. Theo, o Mas Corinthians... vocês montaram um time sem centroavante. Mas porque ele não tá ainda. Porque ele não chegou ainda. Ele não chegou. Sabe? O Ele não Corinthians chegou, Theo. está gastando munição e não contratou o centroavante agora. A primeira coisa que o Corinthians tem que fazer é anunciar um centroavante. Não tem. Mas se não fechou, senhor Mani, como é que vai anunciar? E não gasta munição com esses caras. Se bem que com nenhum desses caras aí fechou também, né? Nós estamos falando aqui. Não fechou com o Ramiro, não fechou com o Luan, não fechou com o Sornossa. Com o Castan, com o Castan. Max Lopes, com ninguém. Ninguém. Não, o Castan é muito difícil. A realidade do Corinthians Hoje hoje... o Castan é muito difícil. O campinho do Corinthians tem que ser montado é o seguinte. Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Carlos Augusto. Ralf ou Gabriel e o Richard, já acertou. Romero, Pedrinho, Jadson e Romero. E na frente, o Gustavo. Esse é o quê? Esse é o campinho que nós temos que mostrar. Porque tudo isso que nós estamos mostrando aqui é ficção. Porque ninguém foi contratado. Ninguém foi Posso fazer uma pergunta contratado. para você e para o Theo José? Sim. Então, contratar agora um substituto à altura, vamos dizer assim, que o Sornossa seja, pro Jadson é errado. É luxo. Não. Eu É acho luxo. Eu tô dizendo Pra quem não tem dinheiro, é Eu luxo. tô falando, isso aqui é conversa de Pra maluco. quem não tem dinheiro, é luxo. Voltar a falar O de... que, Pra que quem isso tem tem a Isso aqui é ver? conversa de O maluco. que isso tem a ver com o centroavante que o Mas Corinthians vai vocês montaram contratar? um time agora sem centroavante. Isso é que eu perguntei. Não chegou a minha ainda. pergunta é essa. Mas vocês já estavam montando sem o centroavante. Se ele não chegou Tanto ainda, é que naquele então calma. campinho tá o Romero.
Calma, então. Naquele campinho, quem aparece centroavante é o Romero. Nesse ano de 2018, o Romero talvez tenha sido o melhor centroavante. Desses tantos falsos noves improvisados, Exatamente. o momento que ele fez mais gols foi quando ele estava de centroavante. É importante a gente dizer que não fomos nós que montamos esse time. Essa é a sugestão do Micheletti, que colocou lá. Se quiser colocar o centroavante, você hoje tem o Roger, que segue no elenco, e o Gustavo. Não, o Gustavo vai voltar. E foi muito bem no Fortaleza e está voltando. Então você pode montar o time colocando o Gustavo. E eles resolvem? Não. Aí eu tô fazendo outra pergunta. Isso é uma outra história. O Corinthians pode trazer o tal do 9, nem sei se vai trazer, mas é a promessa do presidente, o cara chegar com... Então eu falo, o Roger e o Gustavo não resolvem pro Corinthians. Ok. Eu falei, você olha, mesmo com os jogadores aí que a gente tá imaginando que o Corinthians vai contratar, não me empolga. Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Carlos Augusto. A defesa é a mesma. A defesa é a mesma que terminou a temporada. Gabriel, o Ralf e o Richard. Richard é novo, tá chegando agora. Aí você tem Ramiro, Jadson e Luan. E de centroavante você tem o Gustavo. E no banco você tem o Sornosa. Legal. Ó, nós temos um cara no banco. Mas não tem um time, caramba. Não tem um time. Como é que um time que não tem time pode se dar o luxo de contratar 2 jogadores para 2 posições que ele não precisa contratar? Ou então está contratando 2 jogadores que se confundem? É isso que nós estamos falando. Mano, ninguém Quem faz... é o substituto do Jadson? Ninguém faz o papel Você do não Jadson. precisa pensar no substituto dele agora. Ah, não? Você precisa pensar em quem o Corinthians precisa Não, contratar. precisa pensar quando? Não, você tem que pensar Em maio, no junho? centroavante. Não tem centroavante. Mas uma coisa não exclui a outra. O Corinthians continua pensando sobre Não o sei, centroavante. não chegou ninguém até agora. Olha, não chegou Mas ninguém. o Sornosa também não chegou. Não chegou ninguém. Não. O Sornosa está sendo falado. O Ramiro está sendo falado. O Luan está sendo falado. Mas o camisa 9, ninguém fala.